Muito bem, vamos começar corrigindo a prova de ayer, ok? Vamos aproveitar para dar uma classe e sacar as dúvidas. Depois vamos falar de movimentação odontológica, parte histológica. Depois uma revisão do arco utilitário, certo? Pela tarde vamos fazer prática. Vocês têm tarefa para entregar? Sí, pero Pela tarde, certo? Ok. Vamos lá. Primeira pergunta. Vocês tiveram muita dificuldade para fazer a prova ou foi tranquilo? Não dá para entender a pergunta? Sim, eu explicar para vocês a pergunta? Não? Malas? Foi malas? Malas, professora? Quem estava? Amanda, quem mais? Amanda, Lilian e Flávia. Liliane, estava morrida também? Liliane? Não? Amanda sim, creio. Não? La doctora Renata nos explica. Es que no nos querían decir nada. Dijeron, hágalo y no. Yo no voy a hablar con ustedes. Pero, no. Pues ahí más o menos nos explicaron la pregunta. ¿Que quién se le había ocurrido hacer ese formato de examen? Para quem não conhece, esse é o melhor equipo do mundo, certo? Para empezar na classe, tem que ficar mirando esse padrão, certo? Muito bem. Primeira pergunta. Qual problema tenho que tratar no primeiro momento do tratamento ortodôntico? Queridos, em qualquer técnica ortodôntica temos que respeitar uma sequência, sim? E qual a primeira coisa que temos que fazer quando estamos fazendo o tratamento? Primeiro vamos tratar o transversal. O que significa transversal? Problemas posteriores. Problemas posteriores. Quais os problemas posteriores que existem? Nenhum? Pode ter mordida cruzada. Que mais? Mordida cruzada pode ser bilateral ou unilateral, verdadeira ou falsa. Sim ou não? Siquiera ahí era por oclusión o por interferencias que el paciente En desviaba. Colombia no sabemos qué es verdadero y qué es falso. Não? ¿Cómo ¿Cuál es verdadera la verdadera? Creo que tenía que ver con eso. Lateral verdadeira, lateral falsa. Existem dois tipos. ¿Pero Pero ¿qué qué es quiere decir? verdadera y cuál es falso? ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Ponto de interrogação na sua testa. Certo? Muito bem, vou explicar. Mordida cruzada unilateral tem que ser verificado a coincidência da linha mediana, certo? Quando eu tenho uma linha mediana desviada, normalmente eu tenho uma mordida unilateral falsa ou postural, certo? Ou seja, a mandíbula na hora de cerrar a mordida tem uma pequena desviação para a direita ou para a esquerda, fazendo com que
desencontre, desalinhe a linha média, ok? Quando manipulamos a mandíbula desse paciente, nós vamos mirar se a linha média está coincidente, poner em coincidência e mirar o que passa posterior. Normalmente vai passar o quê? Vai ter uma mordida cruzada bilateral, vai estar bis a bis. E aí por isso a mandíbula corre para um lado ou para o outro para a máxima intercuspidação possível. Certo? Então é mordida cruzada unilateral funcional. Ok? Estamos? Nunca miraram isto? No, Por Deus. La falsa funcional. nada. Nada. No, bilateral, unilateral y ya. Sí, o sea, bilateral, unilateral y línea media pues desviada, pero no sería Pero no, Ah. sería verdadero espalda. Ah, muito bem. Vocês tiveram classes de análise de modelo? Sí, sí, revista bis. Es postura. Por ¿Sabes que eso. sí o sí, siempre que hay línea media desviada, lo más posible es Sim ou sim, quando a linha média está desviada, o pacientico está empeçando o tratamento, nós temos problemas posteriores. Esse problema pode ser ligado à mordida cruzada ou um problema de sagital, classe 2 de um lado, classe 3 do outro, ok? Por isso temos que verificar posterior e não anterior. Por isso falamos para vocês, não se preocupe com a linha média de início, porque a linha média não define nada. O que define é posterior, ok? Então primeiro nós temos que mirar posterior o que está passando. E para tratar, precisamos tratar primeiro o transversal. Se o paciente tem problemas de atresia ou de mordida cruzada, temos que arreglar isso. Não importa o padrão facial do paciente. Primero se arregla eso. la mordida cruzada. Primeiro se arregla isso. Certo? Estamos? Profe, ¿podría volver a repetir? No entendí la verdadera ni la falsa. Eu também não. Vamos lá. Mordida cruzada unilateral. Todo mundo aqui conhece uma mordida cruzada unilateral, sim ou não? Sí. Ela pode ser causada por duas coisas. Ou uma falta de crescimento, três na verdade. Na falta de crescimento da maxila, de um lado específico, um excesso de verticalização ou um torque positivo dos dentes inferiores. Ou uma desviação da linha média causando uma mordida postural, principalmente em crianças, ninhos e ninhas, tá? Como é que eu sei isso? Eu vou mirar o paciente, se a linha média, se está presente a mordida cruzada unilateral e junto tem a linha média desviada, eu tenho que manipular essa mandíbula do paciente e levar a coincidência dessas linhas. Quando eu levo a coincidência dessas linhas, eu vou mirar a parte posterior o que vai passar. Normalmente o que passa? Tem uma atresia de maxila e os molares se quedam bis a bis. Ou seja, estou mediante uma mordida cruzada bilateral e não lateral. Por isso que ela é considerada verdadeira quando é lateral só e falsa quando ela é bi, mas está com desviação. Compreendeu? Falsa pode ser também conhecida como funcional. Porque devido à função, desvia a mandíbula. Estamos? Y eso es para llegar a estabilidad. Por eso desvía, para que Tenha haya a función. máxima intercuspidação. Certo? A boca sempre vai procurar a máxima intercuspidação. Por isso mastigamos mais de um lado do que de outro. Bom dia, tudo bem? Bem fácil. Perguntar. A ver si entendí. A ver si entendí. Entonces, en sí, la mordida unilateral falsa no existe. Unilateral? Falsa? Falsa. Não existe. Exato. O sea, por Ela eso está la presente, desvía, mas é por causa da desviação sino que da uno mandíbula. Ve al paciente, es bilateral. É isso. E o tratamento é totalmente distinto um de outro. Porque se eu tenho um problema de falta de crescimento de um lado da maxila, eu tenho que estimular aquele crescimento. Se eu tenho um problema de mordida cruzada unilateral falsa, eu tenho que fazer uma expansão bilateral.
Doctor, con manipular la mandíbula se refiere a esto como técnica de Dawson, chin point, ese tipo de manipulación de mandíbula. Isso. Es como poner en relación céntrica, entre Cêntrica. comillas. Isso Ah, mesmo. ya. Tá? Ok? Pede para o paciente se quedar bem relaxado. E aí você manipula e você com a própria mão leva a coincidência das duas linhas. E aí vai mirar o que passa lá atrás. Certo? Estamos? Muito bem. Primeiro então é tratar transversal, depois vamos tratar o quê? Primeiro a gente vai tratar transversal, que são os problemas posteriores. Depois nós vamos tratar o quê? Alineación. Alinear y nivelar. Alinear y nivelar el carro. Vertical. Vertical, certo? O que é o vertical? Ah, ¿qué? Sentido vertical. O que vamos tratar? Mordida profunda, claro. Curva de Pero, vamos arreglar curva de espírito no presente. Certo? E por último, vamos tratar sagital. O que é o sagital? Las clases. Certo? Primeiro transversal, depois vertical, depois sagital. Isto para toda e qualquer técnica de ortodôncia. Certo? No meio disto, hacemos alinhamento e nivelamento. Certo? Alinhar e nivelar é o princípio básico para começar a tratar transversal, vertical e sagital. Certo? Antes de eso se nivela. Sempre vamos nivelar. pero, ¿Cómo? Porque você não consegue movimentar dentes se não alineando y estiver. nivelando estamos haciendo esos movimientos. Exatamente. Vai O sea que la inclusive- respuesta sí estuvo buena, alinear y nivelar. Não. Primeiro transversal. Certo? Porque o que passa? Se você tem mordida cruzada, o que você vai primeiro vai ser? Poner algum dispositivo para descruzar a mordida. o sea, siempre se va- Depois vai ser alinhamento e nivelamento. Primero todo eso y ¿Cierto? después nivelar. Alineación. Então, no tratamento, primeiro é transversal. Posterior y posterior. O sea, primero eso, pero Sempre baja de y posterior baja. para anterior. Y ya Também después tem um lo- ponto de interrogação na sua testa. O que está passando? Ve- Alinhar. Nivelar e alinhar é consequência do tratamento. Todos nós temos que alinhar e nivelar. Mas a sequência do tratamento sempre é de transversal para sagital. Neste processo, eu vou alinhar e nivelar. Ok? Se eu tenho um problema transversal, vou resolver primeiro o problema transversal para depois alinhar e nivelar. Primeiro descruzo. Ok? Estamos? Sí, señor. Sim ou não? Falta uno. Tá, muito bem. Vou aproveitar aqui o gancho e vou falar uma outra coisa. Pode perguntar. La mordida en tijera también es transversal. Também é transversal. Tá? Por Onde primera vez que nos dicen esto. tijera é broche, quando o superior passa o inferior. Tá? Também é transversal. Também tem que resolver antes de começar a tratar o resto. No, pero para nuestra defensa, primera vez que nos dicen esto. Para responder esa pregunta. Están todos. Todos firmaram? Todos firmaram? No había escuchado. Pergunta. No, que para nuestra defensa en esa primera pregunta, Muy primera vez que nos bien. dicen eso. Lo del movimiento transversal, el doctor Rarísimo. Tironi sí nos había dicho que se iniciaba en posterior. Sim. Pero del resto, primera vez que nos estamos viendo. Você lo había dicho. Tá. Isso aqui não fazia parte da questão, só estou aproveitando para falar, tá? De posterior hacia anterior. A parte da questão é esse aqui. Primero fue Essa é a resposta da questão. y alineación viene al final. Esto lo podemos Esa es la rayar. respuesta. Hã? Esto lo podemos rayar.
Não, vocês vão devolver isso para mim. É que eu quero que vocês, numa honra, vá corrigindo para vocês terem como estudar depois. Não adianta responder errado para estudar errado, certo? Anotem, façam as anotações que precisarem. Depois devolvem para minha prova, para dar a nota. Certo? Bueno, a resposta da questão é a primeira lá, transversal, problemas posteriores, certo? Ok? Estamos? Eu posso expandir pacientes que não têm mordida cruzada? Sí. Eu devo? No. Depende. Bueno, depende. Esta é a questão, depende. Depende de Depende quê? cómo esté parada. Depende de la posición de los molares. Não, Si hay colapso maxilar, pues obvio tiene que... não também. Mordida, ¿no? Depende de... Depende de quê? El crecimiento. Ahora cambia la pregunta. Eu não tenho mordida cruzada. Pero, pode expandir? Vocês falaram que pode. Daí eu falei, devo? Vocês falaram, depende. Depende mesmo. Depende do quê? De si hay Lo que quiera alineamiento. hacer, si necesito intuir incisivo. De si hay alineamiento. Si necesito intuir incisivo, Se quê? si necesito intuir los incisivos. De cómo estén los molares. Tampoco. ¿De la edad? O sea, hay que verticalizar. Não também. Depende del perfil del paciente. Perfil do paciente. Ok? Depende se o paciente tem um perfil favorável. O que é um perfil favorável? O paciente tem que ser meso para braque ou braquifacial. Perfil meso para dólico e dólico facial, não hacemos expansão. ¿Ya eso? Ok? Para quando não tem mordida cruzada. Ok? Pero, se eu tenho mordida cruzada, eu tenho que expandir em qualquer dos casos. Eu tenho que descruzar a mordida. Certo? En pacientes con perfil Dólico. Ou meso para dólico. Meso para dólico. Por isso é importante saber o padrão facial do paciente antes de mais nada. Certo? Ahora. Que se expande en meso y no, en meso y dólico. Meso para braque e braque. Por eso que sí se expande, dólico no. Dólico não. Por que dólico não? Vale. Ninguém hace a pergunta por quê, né? Vocês têm que hacer mucho por quê, sabia? Porque hay a nivel muscular, o sea, se va más rápido. Y para corregirlo es muy difícil. Não também. Não. porque ya en el dólico ya hay el maxilar superior ya tiene mucha cantidad de expansión. Não, é o reverso. Al revés. Reverso. Braque é mais expandido, dólico é Más menos. comprimido. Por que eu não posso expandir em dólico? Vamos raciocinar. Después y es difícil por la musculatura del dólico. Porque transforma a mordida Y aberta. para corregirlo. Você O sabe paciente que- dólico facial já tem tendência de mordida aberta. Se eu hago expansão, a tendência é que abra a um mais. Por isso não expandimos em dólicos faciais. Outro motivo, o dólico tem uma quantidade de hueso mais delgada, uma cara mais alongada. Então a dimensão é menor. Então eu não consigo expandir, não tenho espaço para expandir. Certo? Pero ¿por qué se abre la mordida al expandir? Porque dólico tem a tendência de ter mordida aberta. Sí, pero ¿por qué un movimiento transversal? Toda vez que eu expando, genera abertura de mordida. Porque teria uma verticalização do molar no sentido vestíbulo lingual. El molar. Toda vez que ele inclina, abre a mordida. Se ele instruir 1 milímetro, abre 3 adelante. Então, para cada milímetro que instrui o molar, 3 milímetros abre adelante. E o revés também é verdadeiro. Cada 1 milímetro que eu consigo intruir, se erra 3 adelante. Ah, é vice-versa. Certo? Vocês vão entender na classe que se chama Premissas Básicas, no 7º módulo. Vamos falar de todos esses assuntos, peculiaridades. Certo? Em trio 3? Hã? Em trio 3?
Não entendi. Instruye uno. Si instruye uno, se abre 3. Se instrui, cierra. Se instrui, abre. Certo? Todo en uno. Estamos. Muy foda. Instruye uno, cierra Todo con 3. Eu ia falar uma outra coisa que eu tô esquecendo. Aproveitar que estava falando disso. Lembrei. Queridos, nós hablamos acá que hacemos biomecânica, sim ou não? Certo? Não hablamos de bioprogressivo. Tá bom? Por que cambiamos o nome? Porque utilizamos tudo que há de bom na bioprogressiva, mas utilizamos também o que há de bom nas outras técnicas. Tanto que vocês terão classes de alinhadores, terão classes de autoligado, terão classes de porcaria de aparato móvel, sim? Mas terão. Eu não gosto. Pero, que passa? Como hacemos biomecânica, na biomecânica, o princípio básico é seccionado, sim ou não? Certo? Só que o mais importante disto é que vocês entendam que é mais importante pensar seccionado do que propriamente trabalhar seccionado. Vou repetir. É mais importante raciocinar seccionado para o desenrolar do tratamento do que tratar efetivamente seccionado. Vou explicar na prática como funciona, certo? Razonar de manera. Que eu falei, você não entendeu? Sí, así que le repito que le cada uno. Otra vez más lento. Sim, eu falei que é melhor pensar seccionado Analizar, do que trabalhar seccionado. Que trabajar. Sí, era que no había entendido la palabra pensar. Sim? Ok? Muito bem. Vamos. Qual é a diferença, então, básica entre tratar seccionado ou pensar seccionado e tratar arco reto? Diferença básica é no alinhamento e nivelamento. Vocês falam alinhação, né? Alineación. Alinhação e nivelação, é como falam, né? Para nós não há sentido algum isso. Certo? Então, na alinhação e nivelação, ok? Por quê? E nivelação. Porque no arco reto, prestem bem atenção que eu vou falar. No arco reto, técnicas de arcos contínuos têm como tendência a ser um alinhamento e um nivelamento de todos os dentes da arcada de uma vez. Certo? Então, eu passo um alambre contínuo, seja ele 010, 012, de NIT. Por que o NIT? Porque tem que ter uma liga metálica que seja flexível e que tenha memória, para que ela intente volver a sua forma original, para que haga o nivelamento e o alinhamento dos dentes. Todos aqui entendem o que é nivelar e alinhar? Eu nivelo dentes ou brackets? Con el alfabeto. Brackets o De qualquer forma. Pues alinear los Y el diente es la consecuencia, el bracket se pega. Eu nivelo dentes ou brackets? Nivelar é no sentido vertical, correto? Então eu nivelo, que é colocar tudo no mesmo nível, quem? Os brackets. Enquanto a alinhação é no sentido vestíbulo lingual. E aí a alinhação eu hablo em
dentes. Compreenderam a diferença? Sí, sí. Entre Eu nivelo bractes e alinho dentes. Certo? Então, o alinhamento e nivelamento no arco reto é a arcada toda de una. Passito a passito, mas todos de uma vez. Certo? Qual a diferença básica para quando estamos trabalhando seccionado? Nós vamos fazer um alinhamento agora através do molar e do incisivo. No seccionado, nós vamos alinhar e nivelar incisivos e molares, para depois alinhar e nivelar premolares e canino. Compreenderam agora a diferença? Quando eu alinho e nivelo tudo de una, a resultante é avançar incisivos. Quanto mais apinhamento eu tenho, mais a resultante de força é para adelante. Por quê? Porque o nível ósseo anterior é menor do que o nível ósseo posterior. Então a resultante de força é sempre para adelante. E nós temos aqui o que chamamos de pilar canino, sim ou não? O canino é um dente anclado. Anclado, está certo? Anclaje. Por Anclaje, ¿no? tá certo Se isso va aqui? para adelante porque Assim? el hueso es más, Naturaleza. más delgadito. Certo? Então, a raiz do canino, seja ele superior ou inferior, está cerca da cortical, tem menos sangue. Então, o dente camina com mais dificuldade. Certo? Muito bem. Qualquer coisa que eu apoiar nesse canino, se ele estiver fora de posição, a tendência é acompanhar a posição de quem? Do canino. Então não é os premolares que vão alinhar em relação ao canino, o contrário. Não é o canino que vai alinhar em relação aos premolares, é o premolar que vai alinhar em relação aos caninos. Certo? Então quanto mais fora de posição os caninos estiverem, mais esse efeito de avanço e de intrusão vai ser generado. Ok? Entenderam? Como eu sou muito inteligente e sei que se eu manejar bem arcos utilitários, eu vou conseguir generar espaço para pôr todo mundo na arcada, não provocando avanço de incisivos, se eu não quiser, e sim uma verticalização dos molares. Então eu trato o meu paciente posterior para anterior. Ok? Acho que vocês nunca ouviram isso, certo? Não. Agora começa a fazer sentido por que usar aquela merda de arco utilitário. Certo? Então eu consigo agora posicionar o incisivo inferior dentro do osso alveolar, posicionar o molar tanto no sentido vestíbulo lingual, que é a expansão, e verticalização mesiodistal, generando mais espaço para os dentes que estão no meio. Ok? E aí eu arrego esses dentes na nova posição dos incisivos e dos molares. Entenderam agora? Por isso eu genero menos avanço de incisivo se eu não quiser. Ok? E quando eu quero que ele avance, eu adelanto de corpo e não de pêndulo como hace o Nietzsche. Como hace la ortodoxia convencional. Convencional, porque quando eu passo o alambre aqui, o que está passando? O alambre está lejos do centro de rotação dos dentes. Então a tendência é movimentar corona e não movimentar raiz. Quando eu quero movimentar raiz, eu tenho que pôr ansas.
Porque as ansas fazem com que o centro de rotação do dente fique mais próximo. E aí eu consigo movimentar a raiz do dente. E aí eu faço o movimento de cuerpo. ¿Estamos hasta aquí? Doctor, tengo una consulta. Cuando uno, siempre que uno verticaliza los molares, se genera... ¿Mordida abierta? ¿Sí? No siempre. No sé. Depende del patrón facial. Depende do padrão facial e depende da quantidade de verticalização. Doctor, las ansas que usted coloca, o sea, en ese caso, es para que haya rotación de la raíz, o sea, movimiento de la raíz. As ansas? Sim. Entendeu onde eu quero chegar? Se eu for manejar um casito que está com um apiamento severo anterior e eu tenho que generar hueso alveolar para esses dentes, eu não posso nivelar com nit. Eu tenho que nivelar com Botas. Doble botas. Ah, pero esa solo si lo quiero hacer en la parte anterior. anterior. Então eu vou construir o que? Um arco utilitário de nivelamento. Ok? Estamos chegando na classe da tarde. Calma. Ok? Então quando eu quero generar um eixo alveolar anterior, porque eu tenho muito apinhamento, falta muito espaço, eu tenho que manejar ansas para que movimente as raízes e a raiz só movimenta dentro de eixo alveolar. Para que a raiz movimente, genera o eixo alveolar. Para que genere o eixo alveolar, eu tenho que ter uma pressão por milímetro quadrado adequada e um efeito que seja muito próximo do centro de rotação. Por isso utilizamos alambres do tipo Eugilóide, certo? Porque é um alambre que me genera uma pressão bem próxima da pressão biodinâmica dos dentes, ok? Desculpa, biológica. Então, quando eu tenho uma pressão biológica, eu tenho movimentos radiculares que generam osso alveolar e eu não tenho perda e nem problemas de danos nesse periodonto. Reabsorção e assim por diante. Certo? Estamos? Então, quando eu quero alinhar esses dentes, já que estou pensando seccionado, eu vou construir algo que faça alinhamento generando o eixo alveolar aqui. Pero, há casos que eu não necessito. Tem pouco apinhamento, só um desnivelamento e um desalinhamento dos dentes. Eu posso poner um seccional de nit. Puedo ou não puedo? Puedo. Ok? E há casos que eu tenho bases ósseas bem posicionadas, não tenho tanto apinhamento, puedo hasta inclinar um pouquinho os incisivos para adelante, que quer estar melhor, porque as medidas me permitem, eu vou manejar arco reto do começo ao fim. Compreendendo? Então eu tenho que entender o problema que o meu paciente tem e quais ferramentas que eu tenho na mão, que é melhor para aquele caso. Então não é todo caso que eu vou entrar primeiro com um arco de nivelamento, depois um arco utilitário, depois nivelar posterior. Vai depender de caso para caso. Quedou claro isso? Tranquilo? Muito bem? Primeira questão está morta? No, pero una pregunta. Para poder llegar a esa conclusión, Muito hay estudo. que analizar primero la cefalometría Sim. y tenemos que estudiar más. Cefalometría porque no hemos explicado más. Se vocês não estudaram cefalometria, vocês não vão entender nada daqui para Por eso, diante. pero igual, no hay una, o sea, como un patrón que usted diga, bueno, para este caso, con esta cefalometría, se utiliza esto, o es razonamiento puro. Raciocínio puro. No hay una regla que diga siempre que el ángulo este esté alterado, tiene que ser esto. Nada. Não é receita de torta.
certo? A receita de torta você vai desenvolver para cada paciente seu, vai ter uma necessidade especial, ok? Para a receita de torta, que é facilitadora, só arco reto, mas aí tem as consequências, ok? Então a gente precisa usar a cabeça, entender o que ela significa. Exemplo, erro facial, a norma é 90. Se eu não souber que é 90, tem algum problema? Não, porque no traçado cefalométrico vai estar escrito lá, é 90. O que eu tenho que saber é quando está aumentado o que significa e quando está para baixo o que significa. Isso sim você precisa saber, certo? É que de tanto olhar o traçado, você vai acabar decorando, ok? Mas o que você precisa saber e não decorar é para que serve aquela merda. Maior que 90, crescimento horizontal. Menor que 90, crescimento vertical. É isso que tem que estar na cabeça. Interpretação da cefalometria. Certo? Este módulo é focado em arco utilitário. Certo? Por quê? Que é o arco básico para você fazer uma boia na biomecânica. Por causa disso que eu falei para vocês aqui. Eu vou ensinar vocês a construir um arco utilitário perfeito, para não ter problema no consultório, certo? Só que vocês têm que entender o porquê usar ele. Em que caso eu tenho que usar e que caso que eu não necessito. Para isso, precisa saber cefalometria. Tem a classe do Érico na internet. Se vocês tiverem dúvidas, peguem a classe do Érico, revisam. Terem mais dúvidas, chama no WhatsApp. Doutor, eu estou estudando cefalometria, esta medida não entra na minha cabeça. Vou mandar um áudio para vocês. Ó, mira aqui, ó. Assim, assim. Abre um vídeo aí. Abre um vídeo que eu vou mostrar para você como hace. Não tem problema algum a ser isto, tá? Como dice clase do Dr. Érico, ¿dónde? ¿Cómo? No YouTube. Vocês me seguem no YouTube? Me seguem também no YouTube? Não? Arroba Rodrigo Pacheco Matos, no YouTube, tá? OnlyFans tem um númerozinho na frente. Pacheco, Rodrigo Pacheco de Matos. Ó, Pacheco Matos. Isso. Tem uma figura branca com Pacheco Matos. ¿Qué tienen que pagar? Aquí se desbloquea la... No, están todos públicos. No, sale Rodrigo. Pero probaste en el teléfono, probaste en otro lado. Siempre va a ser. O sea, yo lo dejé Tudo minúsculo, tá? No probaste en el teléfono. en YouTube, YouTube. YouTube. Ese es YouTube. Rodrigo Pacheco Matos. Isso. Instagram é Rodrigo_P_Matos. TikTok, não lembro. TikTok também tem vídeo ortodoxo. No meu YouTube tem aula de Quadex, vocês vão ter aula comigo no próximo módulo. Tem a aula de premissa, que é o ciclo cibernético, que vocês terão no módulo 7, se vocês quiserem dar uma olhadinha já para começar a se organizar. E tem a ativação de disjuntores, ok? Que terão no próximo módulo comigo. Então está lá também para pesquisa. E a do Érico tem a classe de interpretação cefalométrica. E acho que de arco-atividade também. Eu acho. Tá bom? É Érico Franco, se eu não me engano. Com K. Érico com K. Certo? Estamos? Muito bem. Então, tem que estudar cefalometria. Queridos, vocês têm tudo na mão. Na minha época, eu tinha que pegar livros,
em inglês e estudar. Em inglês, sem falar inglês, tá? Vocês terem na mão. No grupo de vocês tem lá no livro Rojo do Ricketts, tem ou não? Ah, sim. Alguém de vocês já leu? Leí parte de Y es diferente la clase donde... Eu vou falar para vocês, não é diferente, é igualito. O que passa é que aquele livro é a Bíblia da ortodoxia. Como a Bíblia? Cada vez que você lê, você vai interpretar de uma forma. Por quê? Conhecimento vão adquirindo e você começa a entender o que ele está querendo dizer ali. Compreende? Ao princípio, vocês vão mirar e vão entender muita coisa, mas depois, conforme vai lendo, não precisa ler numa sequência, sim? Vá pesquisando coisas, assuntos importantes naquele momento para você, e você vai pegando, como está em espanhol, não é possível que vocês não entendam nada do que está escrito ali. Certo? ¿Dónde está el libro? Quem tem no grupo aí, reenvia, por favor. No próprio Lo enviaron al certo? grupo del sin profe, con profe y al de nosotros. Acho que está com o prof. Archivos, pero en dos, como documentos. Primeiro módulo a Y gente se llama vai esse Riqueza. livro para vocês. PDF Riqueza. Que não tem mais edição. Infelizmente não tem edição. Tienen que Só tem PDF. Es técnica profesía Y ese Riqueza. libro es del año 79, creo. Pero habla sobre todo al Es comienzo. denso. Yo leí los primeros capítulos y habla de algo que acá no hemos visto, que es el objetivo visual de tratamiento. Isso, y cómo- BTO, vocês vão ver também. Pero no entendí nada. Não vai entender, pula isto. Isso é mais para adelante. Vai na parte mecânica, na parte que ele habla sobre movimentação dentária. Ali vocês vão ter muito conhecimento. Certo? Muito bem. Queridos, vamos falar da segunda? Entenderam a diferença aqui do arco reto do seccionado, tá? Pensar seccionado é mais importante do que tratar seccionado, vocês vão perceber conforme for passando aqui, tá? Há muitas coisas que hacemos com arco reto, mas pensando seccionado, tá? Então, vocês terão esta facilidade. Número 2. Quando usar o arco utilitário? Já entrei no número 2 sem querer, né? Certo? Quando utilizar o arco utilitário, quais movimentos alcançamos no arco superior e inferior com o uso de arcos utilitários? Muito bem. O que quer dizer aqui? Como se utiliza o arco e para quê? Esta é a pergunta. Certo? Muito bem. A primeira parte da pergunta eu já respondi para vocês. O arco utilitário serve para alinhar incisivos e molares. Certo? Estamos? Então, intrui, avança, retrai, extrui incisivos, verticaliza molar, rota molar e no inferior hace anclarem. Acredito, isso é muito importante. En incisivo se instruye, se avance. Destruye. No se instruye. Setor anterior. Vamos separar por setor, certo? Tá. Para que serve o arco utilitário? Para que sirve o arco utilitário? Para verticalizar molares. Posicionar incisivos e molares. Ponto. Ok. Certo? Se algum dia alguém perguntar para você para que foi desarrollado o arco utilitário, eles vão responder da seguinte forma: arco utilitário foi desarrollado para arreglar curva de split. Ponto.
Certo? Esa es la 3. ¿Para qué no escucha, por favor? Otra cosa es que cuando Richter inventó eso, quería esa idea. Esta é a intenção do arco utilitário. Por eso Ah. Esa era la primera idea de Richter. pero Para no sé mejorar la si junta de fue escrito. Arreglar com o espírito. Esa era la primera idea de Richter, que en el tiempo se dio cuenta que se trabajaba seccional y pueden hacer otras cosas. Pero él Listo. dijo eso en general y ahora va a explicar por partes. Esta, O sea, es va a que, no, seccionar. es que él pregunta, cuando ustedes le pregunten para qué fue hecho ese arco, fue con esa idea que tenía Richter, arreglar la curva. Perfeito. Que él en el camino se dio cuenta, o se dio cuenta que se puede hacer de diferentes formas. Exatamente. Perfeita a definição. Certo? Se salió el carro. Muito bem. Arco utilitário, então, agora, ele as movimentos nos incisivos, setor anterior, e movimentos nos molares, setor posterior. Certo? Muito bem. Nos incisivos, ele pode extruir incisivos, intruir incisivos. Ok? Eu posso controlar torque. Então, eu posso dar um torque positivo ou um torque negativo. Positivo por quê? Quando eu jogo essa corona para adelante e a raiz para trás, o torque é positivo. Quando eu faço o revés, o torque é negativo. Por quê? Positivo genera espaço no arco. Negativo rouba espaço do arco. Ok? E no setor molar, ele vai fazer giro do molar, expansão do molar, torque do molar e verticalização do molar. Então eu consigo fazer giro, expansão, torque, verticalização. Ok? Por que eu necessito de todas essas ativações? Porque com essas ativações eu consigo fazer uma coisa que se chama anclagem cortical. Ok? No arco reto não é possível fazer anclagem cortical. Eu preciso de outros artifícios para ser anclagem. Por isso no arco reto se usa tanto mini tornilho. Entendeu? Porque eu não consigo controlar a posição do molar se eu não tiver algum acessório. Na bioprogressiva ou na biomecânica, eu consigo controlar o molar através do posicionamento dele, através do arco utilitário. Ok? Esta anclagem cortical só é hecha no molar inferior. No molar superior, pela qualidade de hueso, eu não consigo. Assim como no arco reto, eu necessito de outros meios. Barra palatina, quadélix, botão, tornilho e assim por diante. Certo? Estamos? Muito bem. Pero en el inferior yo siempre busco anclar o no siempre. Não sempre, não sempre, depende do caso, tá? Há casos que eu preciso perder a anclagem durante o tratamento, eu não posso anclar cortical. A partir do momento que eu hice todas essas ativações, a raiz do dente choca na cortical vestibular e ela ancla e não sai mais. Entonces, ¿cómo perdemos anclaje? Não pode anclar dessa forma. Então eu tenho que fazer uma anclagem mínima ou moderada, não pode ser uma anclagem máxima. A anclagem máxima é quando choca na cortical, ok? Por isso eu vou ensinar a vocês a ser um arco utilitário perfeito para iniciar os tratamentos, que é um arco utilitário passivo. Passivo, Todavía no. O sea, no vas a anclar. na mesa, Sin activación. mas ativo na boca. Porque a própria maloclusão vai ser a ativação do arco. Certo? Estamos? Muito bem. O sea, no- Quedou tranquilo aqui? Muito bem. Então, vamos lá. 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 V
Muito bem. Eu acho que a terceira pergunta é sobre seccional, sim ou não? Todos los movimientos que se generan abajo también se van a generar arriba. Pero abajo solo es el anclaje. O sea, no se permite hacer anclaje por la condición del hueso. Ah, do arco utilitário você habla? Sim. O sea, hablo de eso, los movimientos de giro, expansión, torque, verticalización también. La Mas o que passa no molar superior não tem verticalização. Y abajo no se hace expansión. No, estoy hablando de abajo. Essa verticalização só quando eu quero distalizar, tá? Então, normalmente aqui não tem verticalização. Solo distalización. É, quando eu vou ativar a verticalização aqui é porque eu quero intruir na frente, que é um próximo assunto, que é usar o seccional, tá? Então, vamos lá. Doctor, consulta. Si No por molar superior, eu consigo expandir, eu consigo rotar, não consigo verticalizar, porque normalmente ele já é verticalizado, e não consigo fazer torque, ok? Então eu não tenho anclaje superior. No inferior eu consigo girar, expandir, torquear e vestibularizar. Verticalizado. Pero abajo nos habían dicho en inferiores que no se hacía expansión. Não se hace expansão no arco passivo, mas quando eu quero fazer expansão, eu tenho que ativar a expansão. Ah, pero se puede hacer expansión. Verá que no había Abajo. Ativação e não o primeiro arco. Abajo. Abajo se Vou puede hacer explicar isso primeiro arco, expansión. tá? Pero no se hace. Vamos. Sí, se puede hacer expansión. Doctor, consulta. Siempre, o a veces, se parte trabajando el La idea de maxilar, abajo es que ¿cierto? Se casi expande y calza después con se la hace la expande. instalación abajo, ¿verdad? O sea, en algunos casos. Pero, No, claro, sí se puede. ¿se puede tratar un paciente solamente como en el maxilar o solamente en mandíbula? Claro, puede. Claro. Só quando o Siempre es problema, conjunto. só quando o problema é muito pequenininho, pontual, uma falta de espaço só para alinhar, aí faz um stripzinho, alinha, algo assim você consegue. Mas quando tem problema de oclusão, sem chance, tá? Muito bem. Então eu consigo fazer tudo isso no arco utilitário, tá? Tinha uma pergunta sobre seccional. Não estou achando, mas eu vou falar já de seccional, tá? Ó, aproveitar o gancho. Então, o arco utilitário hace tudo isso. Só que, na ortodôncia, eu preciso pensar que toda ativação que eu hago tem uma ação e uma reação, certo? Para minimizar a reação, eu tenho que trabalhar com anclagem. Então eu tenho que anclar o dente que eu não quero que camine e o dente que eu quero que camine, se queda suelto para caminhar. Ok? É juego de anclaje. Certo? El anclado va a ser el molar inferior. Não. No seccionado. Tá. Então, se eu quero intensificar a movimentação nos incisivos, o molar não pode caminhar. Porque as ativações que eu fizer acá vai ter todos os reflexos adelante. Ok? Para que esse molar não camine, eu tenho que construir um seccional. Seccional é este. Seccional de estabilização. Ok? Aqui é a baioneta. Por que tem que ter baioneta? A baioneta é para manter o giro, sim? Que foi feito através do próprio arco utilitário. Então, o arco utilitário não é a rotação dos molares para distal. Agora, para estabilizar esse molar, eu tenho que ter um seccional que tenha embutido nele este mesmo giro. E para ser esse giro, nós construímos esta baioneta. Certo? Então, ele vai entrar no molar
apoiado nos pré-molares e caninos, isto vai formar um bloco de dentes contra os incisivos. E aí tudo que eu fizer de ativação aqui, vai ter reflexo aqui. Então se eu ativar o tip back aqui, ó, 10 graus hacia abaixo, o que vai passar? Vai intruir aqui, porque o molar está estabilizado, ok? E aí eu vou conseguir arreglar a curva de SPI que tanto preciso, Ay, se hace 20. certo? Estamos? Se eu quero extruir, eu vou fazer o contra tip back, ó, ao revés, ó. E aí ele vai extruir. Tanto no superior quanto no inferior. No superior é a mesma coisa. Eu tenho que ter nele a baioneta, o arco utilitário. E aí vou ativar o tip back aqui. Isso aqui vai estar estabilizado. Todo o efeito é anterior. Entendeu? No primeiro passo, enquanto estamos nivelando incisivos e molares, não tem no seccional. Não vou apoiar seccional no molar, porque eu ainda estou movimentando o molar. Então eu vou mirar. Preciso expandir esse molar? Preciso. Então vou ativar a expansão. Preciso rotar? Preciso. Vou ativar a rotação. Preciso verticalizar? Preciso. Então vou ativar a verticalização. A partir do momento que ele está verticalizado, rotado e estável, eu tenho que pôr um seccional de estabilização. Compreender? E aí todo o efeito que eu fizer aqui vai ter reflexo aqui adelante. Estamos? Quando eu quero trabalhar torque no incisivos, eu vou fazer ativação no arco utilitário mais adelante. Com o tweed, eu vou pôr a parte côncava para baixo e a bolinha para arriba. Vou apertar aqui discretamente. Isso vai promover um torque lingual de corona. Então eu preciso ter diastemas ou espaço, ou generar isso através de stripping para melhorar esse torque se for necessário. Se eu quero torquear para adelante, o incisivo está muito vertical, eu quero levá-lo para adelante. Eu vou fazer aqui ao revés. Tiro aqui, faço assim, ó. Bolinha. E aí o que vai passar aqui? Vai para adelante. E aí vai generar espaço. Ok? Estamos? Quem vai dizer para mim o que tenho que fazer aqui no incisivo? Quem vai falar para mim o que eu tenho que fazer nesse incisivo? Como nadie? No entiendo. ¿Quién me va a decir? Quem vai dizer? Quem vai falar a mim? Querido, tem que melhorar esse incisivo. Quem vai falar isso? Doutor Gironde? Quem vai falar? Algo de incisivo. La forma epigórica. Palometría. Dijo que esa forma del arco, esta Palometria. ya, esa forma Qual medida que vai dizer isso para mim? del arco utilitário es Decir, como habla? Decir. El APO. Decisão. O APO, certo? Quantas medidas tem na cefalometria do incisivo inferior? Milímetros y grados. 3. É um único dente na cefalometria toda, a única estrutura que tem 3 medidas. Por que tem 3 medidas só para um dentinho, hijo de puta? Por quê? Porque ele é o dente mais importante da arcada. O incisivo inferior é o dente mais importante da arcada. Todo o planeamento, toda a definição é feita através do incisivo inferior, da discrepância cefalométrica. Sim? Vocês não tiveram essa classe, certo? Eu vou falar sobre isso com vocês
hoje em dia, porque senão vocês vão se quedar perdidos. Claro. ¿Cierto? Hay muchas clases que no hemos hablado. Es que hay cosas que hay que reforzar de la cefalometría. Yo voy, con calma, cálmate. Então, o incisivo tem 3 medidas. Então, é um APO linear, um APO angular e a extrusão do incisivo em relação ao plano oclusal. Nós temos que levar esse incisivo à posição mais natural referente ao padrão facial do meu paciente. Certo? Então, a referência maior é o padrão facial do paciente, que é a primeira coisa que vamos definir, ok? Na cefalometria. Era APO, ángulo. Verte. Certo? E sério os 13 traços. ¿Cuál E es? sério os 13 vértices. Então vocês estão craque em verte, certo? E sério os 13 estão craque. APO, ángulo. Doctor, era APO, A. APO linear, angular e extrusão do incisivo. Extrusión. Extrusão do incisivo em relação ao plano oclusal. Doctor, antes que siga avanzando, cuando dijo que había que hacer la bayoneta, ¿cierto? Y dijo que, bueno, se hace el TPB, ¿cierto? Pero cuando dijo cuando era para instruir, se hacía la bayoneta. Contra Tibbeback. Não, a baioneta é a mesma. La bayoneta siempre para instruir o instruir la Não. A baioneta é só para estabilizar o molar. Essa baioneta aqui não está no sentido para riba, ela está horizontal. É que não consigo desenhar 3D. Ah, está horizontal. Como si estuviera abrazando. É, ele está abraçando o dente, está no sentido horizontal. Está horizontal. Sí, es que parece que fue ¿Qué? un pan. Sí, estaba como así. Pero allá dijo no. todo. Pero en el pectoral. O sea, una A cosa ba- Este doblez é um doblez de primeira ordem, certo? El doblez, pero es para el... É horizontal. Es horizontal. Y aunque sea para extruir o intruir, la El bayoneta TPB. es igual. El TPB. No, Tibbeback é vertical, tá? Ya. Buenos días. Desconfiaron el estilo. Lei que tem que Vocês sabem, Mira, né? aqui. Itacores, tudo, vocês sabem que eu vou dizer. Ganhou de quem isso aí? Não, esse aí é o melhor do mundo. Eu estou falando para eles para que eles fiquem mirando e admirando. Tudo bem com vocês? Tudo certo com vocês? Quer falar com eles um pouquinho? Tranquilo, pode ir. Ah, Twitch. T-W-W-E. Certo? Muito bem. Estamos. Quedou claro o incisivo? Usted repíteme lo que dice, que los tres que... Las tres medidas. Lo del central inferior. Há 3 meses. 3 medidas, certo? Incisivo inferior tem 3 medidas, é o dente mais importante da arcada. Todo o nosso tratamento é baseado no incisivo inferior. Tratamento e diagnóstico, certo? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho na aula de análise dinâmica das arcadas que vocês não puderam. Beleza? Muito bem. Terceira questão. Terceira, né? Estamos. La explicación para las alturas indicadas para a pegada de los bractes. Queridos, nós hacemos as pegadas de los bractes na medida de Ricketts, sim ou não? Sim. Qual que é a explicação científica para isto? Por que o bendito canino está em 5, o lateral está em 4 e o central está em 4.5? Superior, inferior 5, 4 e 4. Por quê? Por que raios eu tenho o tubo na altura de 4?
Por su centro de masa. No, Para compensar la altura del corona. por su centro de masa, ¿no? Para el centro de masa del diente, ¿no? Isto aqui, ó, foi desarrollado para que no setor anterior eu consiga ter guias canino presentes. Guias de desoclusão. Todo mundo sabe o que é guia de desoclusão? Alguém tem dúvida? Eu creio que sim, eles estão muito quietos. Certo? Guia de desoclusão. Quando vamos fazer uma análise preliminar de nosso paciente se tem problemas dentários ou não, maloclusão, nós temos que fazer os testes de guias de oclusão. Quais testes são esses? Nós vamos pedir para o paciente fazer uma lateralidade com a mandíbula e uma protrusão mandibular, fazendo com que os dentes se toquem em todos os movimentos. Una máxima Ok? intercuspidación, ¿no? Da máxima intercuspidação, hace um deslocamento. Não, tá certo, pode abrir. Da máxima intercuspidação, hace o deslocamento para a direita, para a esquerda e para adelante. Nesse deslocamento há um deslize dos dentes. Esse deslize tem uma guia de desoclusão. Na ortodôncia, a guia de desoclusão é guia canino. O que significa isso? Que quando eu vou fazer a lateralidade para desocluir a máxima intercuspidação, o apoio que a mandíbula vai ter é nos caninos, sendo que esse deslize ocorre nas vertentes do canino até que toque a pontinha de cada canino. E neste momento, no lado de trabalho, que é o lado que está tocando as pontinhas do canino, não pode tocar mais nenhum dente, e do lado de balanceio também não. Tampouco. Certo? Quando eu abro a lateralidade para o outro lado, eu tenho que verificar a mesma coisa. Tocar os caninos, o lado de trabalho toca os caninos, não toca mais dente nenhum, e do lado de balanceio também não toca mais nada. Quando eu abro o deslize para adelante, a protrusão da mandíbula, teria que tocar os 2 incisivos centrais superiores nos 4 incisivos inferiores. Quando eu tenho esse toque, o setor posterior não pode haver toque algum. Isso me mostra que o paciente tem guias de desoclusão presentes. Quedou claro isso? Quando eu estou fazendo a análise, o diagnóstico desse paciente no Sillon, e peço para ele fazer estes movimentos, e algum deles está com problemas, ou seja, quando eu hice a lateralidade, está tendo toque posterior do lado de trabalho ou do lado de balanceio, eu sei que ele tem problema de desoclusão. E o que isso provoca? Problemas articulares. Certo? Y que hay que hacer entonces quitar el braque, volverlo a posicionar para poder obtener Exatamente. Quando eu estou fazendo o diagnóstico, o paciente está sem brackets. Então eu vou anotar tudo certinho que eu tenho que intruir ou extruir dentes para que ele tenha uma guia presente. Na ortodôncia a gente busca sempre a guia canino e guia incisal. Na prótese já é diferente. Então na prótese precisa de ter guia de grupo, porque para proteger as próteses, certo? Na ortodôncia a gente busca sempre a guia canino e guia incisal, certo? Este é o objetivo maior nosso, é isso. Há casos que a gente não vai conseguir muito, né? Doutor, vocês escutaram que ele falou que com o avanço mandibular para choque, somente nos 2 incisivos superiores, não nos 2 laterais. Os laterais tem Por isso que hacemos a pegada 4.5 e 4. Porque se chocar os laterais, provoca a absorção a largo prazo.
Principalmente se ele chocar no canino inferior. Chocar no canino. E esse é muito comum, Doc, quando vocês, por se acaso, o paciente tem uma agenésia bilateral. E aí tivemos a feliz ideia de levar o canino para o lateral, ok? Somente de um lado. Aí você tem um dente enorme na região anterior. Quando tem essa desoclusão, essa vertente ou vai ter problema nos inferiores e articular, puta, chasquido, dolor, tudo isso. E às vezes você não sabe por quê. Mesmo que você reatomize o canino. Mas por ser um elemento dentário muito robusto, nesse choque acaba tendo problemas articulares. Então, solução, abre espaço. E implante bilateral. Isso hoje em dia, mais do que tudo. Eventualmente, se vocês tiverem um paciente que tem duas agenesias, bilateral e os caninos foram, e é uma criança em desarroio, aí você já vai hacer tudo para que não tenha problemas futuros. Bueno, então a intenção maior de pegar os brackets é para que quando nivelem e alinhem os dentes, eles já cheguem próximo do objetivo que é obter as guias canino e incisal presentes, ok? Então esta é a resposta da questão. E a proteção do lateral, como o Zé falou, que a diferença de meio milímetro é para proteger o lateral superior, certo? Ok? Entenderam direitinho? Estamos? Tranquilo? Próxima questão. Ese caso, doctor, en ese caso está aplicando usted anteriores, ¿sí? ¿Ah? Usted está aplicando ahí en el caso de dientes anteriores. Sí. Y en posteriores que también hay 4. Sim, o 4 do molar aqui é para obter o nivelamento dos pré-molares no mesmo nível do molar, certo? E o molar fica abaixo dos incisivos para que quando faça a lateralidade não toque o molar. Então ele tem que estar numa oclusão abaixo dos incisivos e caninos. Entendeu? Quem dos tênis hace arco reto aí? Que já tem experiência com arco reto? Una consulta. Si en la lateralidad me toca un incisivo lateral, además del canino, igual ¿qué tendría que hacer? ¿Modificar la posición del bracket en el lateral? Sim. Ponerlo, Ou do canino. Entendeu? Si está en 5, tendría que poner lo que... o sea, el lateral lo tendría que poner... Às vezes não precisa nem cambiar o bracket. O que acontece? Às vezes você tem um canino que não tinha função. Ele estava fora de função. Quando você alinhou e nivelou, a pontinha dele é muito pontudo, porque não teve desgaste. Então aí às vezes você precisa arredondar a ponta do canino para ele ter uma anatomia mais parecida com os outros. Tá? Então precisa analisar caso a caso se é o caso de intruir mais o incisivo ou intruir mais o canino para tirar de oclusão. Pero, por ejemplo, si tocar el lateral, tendría que intruir el lateral. Pode ser que tenha que intruir o canino. Teria que mirar qual dente teria que intruir para parar de tocar. Porque o lateral, se você intruir muito o lateral, esteticamente ele fica fora. Entende? Então você precisa às vezes fazer alteração no canino. Tá bom? Então cada caso você vai observar qual é melhor a solução. Doctor, en algunos casos sutiles como eso, por ejemplo, que sea muy pequeño, ¿se puede hacer un desgaste selectivo? Pode. Mas o que passa quando tem contato de lateral com canino, lateral superior com canino inferior, normalmente o problema é sagital. O paciente está com uma mordida mais classe 3 do que classe 1. Então precisa usar elástico de classe 3 para poder gerar um overgente. Tá? E aí melhora. Quem dos deles trabalha com ortodontista ou já hace arco reto? Nunca vi. Então, a diferença da pegada de bracket, que nós aqui ponemos medidas, do arco reto se põe ao centro do elemento dentário. A parte... Centro da corona. Então, o que passa? Você vai inverter a curva de Spee,
através de extrusão de premolares. Em que casos que nós conseguimos destruir premolares? Braquicefálico ou dórico? Dórico, porque o braque, a mordida, a altura facial inferior não permite. Então, no dórico facial é pertinente você extruir. E onde dá essa medida que se queda a base mandibular, se queda tudo no mesmo nível. Então, a diferença crítica de que o Rodrigo está falando é assim, vocês têm uma oclusão em função de grupo, no arco reto se abre em função de grupo, e nós falamos em função canina. Vocês vão aprender as duas formas. Por isso que o Rodrigo falou, às vezes um paciente adulto, aí vamos ter função de grupo bilateral. Porque assim, mas sempre protegendo a articulação temporomandibular. A preocupação maior. Estamos falando isso, que talvez o Rodrigo não tenha falado isso, ou entramos disponível. Porque às vezes nós temos na clínica agora pacientes que já estão terminando. Alguns pacientes dos TECs que já estão lá terminando. Então isso você já tem que ter um alerta sobre isso e entendam essa forma na clínica, entenderam? Por favor, na clínica, vocês hacem entendimento, não atendimento. Estão escutando? Calma. Paciência. Porque às vezes vocês querem atender os pacientes rápido, tem 2, 3 pacientes ali esperando. Problema do paciente. Vocês têm que entender o que está passando. Entenderam? Porque eu sei que às vezes a Fernanda, tem outro paciente, ela cumpre como a nossa secretária. Mas vocês com calma, tranquilidade e mirem caso a caso como tem que ser. Porque tem muitos pacientes que estão finalizando. Para mim, eu acho que para você também, tem 2 situações que é mais crítico, eu como profissional, iniciar e terminar. São os momentos mais críticos, porque iniciar você já tem que pensar tudo o que você vai ser, como vai ser, que armas que você vai poder utilizar. E a finalização é mortal, porque além de tudo isso, da relação de oclusão, o que nós temos? Os espacitos, a estética, que o paciente se mira o paciente se mira todo dia. E ele abre assim, não passou nada. Não passou nada. Então abre espacito, alguma coisa, e isso se torna largo o time de atendimento. Então, por isso temos que ser super listos. Exatamente. Pero yo quería hacer una observación. Está bien, lo que usted está diciendo, sí. Pero sería bueno que cuando el paciente lo estemos atendiendo, el tutor que esté en ese momento nos diga, pues se le va a hacer esto para esto, esto y esto, porque a veces quedamos en el aire, ¿sí me entiendes? Sí, Sí. Hacemos el cambiado aquí en arco utilitario, coloca en arco. Que passa? Pero quedamos Às vezes temos que atender. Vocês estão quantos aqui? 12, 13. 13. Às vezes tem que atender 4. Tem você, doutor. Aí eu tenho que falar, o que você tem que ser, o dela. Eu falei para você. Você já sabe o que vai ser. Falei para ela. Quando eu terminar de falar com ela, você vem e me pergunta, doutor, mas por quê? Simples. O problema é que vocês não perguntam por quê. E eu já falei isso em classe hoje. Perguntar por quê. O porquê é a maior pergunta que você pode fazer. E aí você vai entender o motivo das coisas. Porque às vezes eu tenho que falar rápido, porque estou mirando aqui, eu tenho que falar com você. Haga isto. Foi embora, você já anotou lá. Depois pergunta. Claro. Doutor, mira cá. Ó, eu hice isso. Por quê? Aí vamos explicar. Sim? Ou perguntar, doutor, mas por que fazer isso? Eu posso fazer tal coisa? Vocês vão perceber, quando vocês estiverem no 5º, 6º módulo, nós hacemos a pergunta ao revés.
que você vai hacer. Exacto, porque es que se É, puede é preguntar. um momento de- ¿Qué hace? Usted me dice ahí, por ejemplo, yo hago el cambio de arco y usted me pregunta qué dice ahí. Eu não sei se vocês se acordam, mas quando no primeiro módulo, no segundo módulo, eu falei que vocês iam passar numa fase que iam ser monosdiscípulos. Haga isso, haga isso, haga isso. É justamente essa fase. Agora vocês estão no momento que estão de, como uma criança, estão de panhares, estão sacando panhares e às vezes faz xixi. Então é o momento agora de vocês terem a fase do porquê. Entendeu? Por quê? Por quê? Vai expandir. Por quê? É esse, por quê? Tem que ser o porquê. Sim ou sim? Porque é a melhor pergunta. Foi excelente a tua pergunta. Por que sempre? Foi resolvido o problema para vocês de polícia? Não, mas ayer vocês escreveram quem vai ser, né? Deixa eu resolver isso já, porque... Aqui, ó. Mosca de panadaria. Você vai lá mesmo? Sabe o que é mosca de panadaria? Mosca. Você faz assim, ela vai, você faz assim. É a secretaria, assim, Pode você sempre faz no mesmo lugar. assim, ela volta. Aí, quando você não mata... Oh, mas sabe que De hoje. É que daí eles fazem a lista através disso aí. Bueno, quarta pergunta. Se estou utilizando o arco utilitário para realizar expansão a nível de los molares, como devo utilizar los seccionales? ¿Cierto? Volvemos acá outra vez. Certo? Eu falei que usamos seccional de estabilização para intensificar os movimentos nos incisivos. Certo? Quando eu não quero fazer movimentos incisivos e quero fazer movimentos nos molares, eu vou fazer o seccional hasta premolar. Ok? Ou, em alguns casos, não vou poner nada. Sim? Como nada. Porque não há necessidade de movê-los se ainda estou movimentando os molares. Posiciono primeiro os molares, depois movimento os outros. Se quero apressar as coisas, nivelar e alinhar aqui, eu posso fazer o quê? Um overlay. Só que o seccional ou o overlay não vão estar molar. Se estou fazendo expansão do molar, seja superior ou inferior, não posso ter dois alambres competindo. Tem que estar só o arco utilitário agindo. Pero también se van a mover los anteriores, ¿no? Oi? O sea, si yo utilizo el utilitario y solamente voy a hacer el molar. Expansão. Só falou expansão na pergunta. Tá? Só expansão. Então, vai expandir os molares, eu não posso ter nada além do arco utilitário no molar. Certo? Pergunta? ¿Cómo sabe uno que ya el molar llegó a su expansión y luego pasamos a hacer... Clinicamente? É sensível de mirar. Quando você mirar na boca do paciente, você vai mirar nos tubos dos molares, estão hacia vestibular em relação aos brackets do pré-molar ou os pré-molares sem brackets. Pero tiene alguna medida, ¿no? O solo aproximado a los límites. É o límite. Los tubos como más. Mirou superior, expandiu, está expandido superior na oclusão. Tem espaço entre o inferior e o superior, vai ser o mesmo no inferior agora. Tá? A referência de expansão do superior é ponta de cúspide palatina, ponta de cúspide vestibular inferior. Essa é uma expansão legal, tá? E aí eu posso expandir o inferior nesse momento. E nesse caso eu tinha mordida cruzada nas premolares. Pusimos um seccionado, aí sim entra no 6? Aí sim vai entrar no 6. Depois que o molar já está na posição,
Aí eu coloco seccionado no 6 para levar os pré-molares junto. Certo? Compreenderam? Y en el caso que si entra el molar, ¿qué caso sería? Por ejemplo, yo ya tenía canino, seccionado un canino hasta molar de un lado y del otro lado nada más canino y premolar. ¿Cuándo sí se coloca el ORL al premolar? Ah, quando eu quero nivelar posteriores. Quando eu já tenho posicionado molar, incisivos, e agora eu quero nivelar posteriores. Aí eu uso isso. Pero es seccionado el que puse ahí, canino hasta molar. Não, esse seccionado que eu falei aqui, que é a estabilização, vai estabilizar o molar. O molar já está listo, quero estabilizar para ser movimento incisivo. Aí eu ponho o seccional aqui. Quando eu quero expandir, não pode ter seccional aqui. Tá? Estamos? Oi. A pergunta manual é a pergunta. Ayer el programa Amanda colocamos un arco utilitario, fijamos los incisivos superiores y en el arco utilitario lo llevó hasta el molar y no lo fijó acá. Pero colocamos un seccional en los premolares hasta el canino. Seccional hasta canino, que é exatamente o que eu falei aqui, ó. Se eu quero movimentar o molar, eu não posso levar o seccional até o molar. Então eu faço um seccional só aqui. Pré-molares e canino. Porque ella quería mover molar y no incisivos, por eso fijó los E incisivos. aí só colocou esse aqui para liberar o incisivo e o molar. Pero adelante ella colocó una Uma ferilização anterior. Ferilização anterior é para não abrir espaço. Todas as vezes que metemos um arco utilitário no paciente, pela má oclusão do paciente, o arco entra ativado. Quando ele entra ativado, normalmente ele reposiciona o incisivo. Quando ele reposiciona o incisivo, tem uma leve intrusão do incisivo. Toda vez que intrui, adelanta, faz um torque. E esse torque genera espaço. Se você não quer que isso ocorra, você feriliza. E aí ele reposiciona e não abre diastema. O sea que en ese caso solamente iba a trabajar la expansión en los molares, porque también fijó los Só vai trabalhar os molares. Então estabilizou toda a parte anterior para ficar só trabalhando molares. Sí, pero en dividido. Y en ese caso, ¿qué quería hacer ella seccionado? Y en ese caso, ¿qué quería hacer ella del seccionado? Alinearlo, premolar con Só para manter. O sea, si no hay que hacer Não está sendo nada. nada, Só manter. É apoio. E se vocês usarem bractidirone, não vai ter esse problema de abrir o molar. Bueno. Pergunta 5. Como evaluar clinicamente se houve respostas nas ativações para o giro dos molares? O que eu tenho que mirar na boca do meu paciente para saber se o molar girou ou não? Alguém entendeu a ideia? La zona O que vocês distal escreveram aí? La zona distal del molar tiene que estar hacia el lingual. La zona lingual, o sea, la distal del molar tiene que estar hacia el lingual. Também. Yo puse vestibularización del molar, pero Não. Clinicamente, ou seja, vou mirar a boca do meu paciente e vou mirar que está numa rotação buena. O que vou mirar? No diagonal. Duas coisas são importantes. Primeiro, vou mirar o tubo por vestibular dos molares, ok? Os tubos têm 2 huequitos, sim ou não? Sim. Quando eu faço a rotação do molar, esses 2 huequitos têm que estar mirando hacia fora. Ok? Então, os 2 huequitos eu mirando de frente, esses 2 huequitos estarão mirando hacia fora. Outra coisa, no molar inferior tem a cúspide vestíbulo distal, sim? Essa cúspide tem que estar alinhada com o sulco central dos dentes.
Ok? A cúspide disto vestibular do molar inferior tem que estar alinhada com o sulco central dos dentes. Clinicamente, outro detalhe que podemos mirar, numa vista oclusal, o molar superior se traça uma linha imaginária da ponta da cúspide palatina distal, não, vestibular distal, palatina mesial. Esta linha imaginária tem que tocar na vertente distal do canino do lado oposto. Ok? Tiene que tocar qué? Na vertente palatina distal do canino do lado oposto. Eso sí me huevo. Distal, palatina do canino do lado oposto. Certo? Quando está desta forma, quer dizer que está rotado o quanto que é necessário. Estamos? Solamente sé que el molar inferior la cogía después del molar superior. Técnicamente, porque según yo estaba haciendo fotos, trazando la línea, haciendo imaginariamente, yo pierdo la referencia. Le metí el mango del espejo. No, oye, esa que dijo que una es esa, el otro el tubo. Si yo estoy mirando así, si yo estoy mirando para acá el tubo, el tubito debería estar así. Ya. Y la otra dijo sobre el surco. Esa no la entendí, la segunda. La cúspide debería estar distal. La del vestíbulo distal, esa cúspide debería estar en relación al premolar, al resto. Al surco, la mitad. A eso. Yo voy a mostrar para vocês na prática. Claro, porque depende del nivel de evaluación también. Bueno, yo no entendí bien la pregunta. ¿Escreveram? ¿Escreveram? ¿Está todo escrito? Doctor, y si uno, por ejemplo, se puede evaluar eso, ver si efectivamente rotó el molar. Si yo saco el arco y el toe-in entra pasivo en el arco porque se hizo también la rotación. Es más difícil de mirar eso. Tem mais dificuldade. Estas visões clínicas son más fáciles. Profe, la segunda que había dicho era de que la cúspide vestíbulo distal está alineada con los surcos de los otros dientes. Con la inferior. Vamos a mostrar eso. Pero de los otros dientes, porque el molar Los outros siempre va a dentes. estar... Os outros dentes. Siempre va a Ao estar sulco central dos outros dentes. Ah, Eu vou mostrar para vocês. Qual a vantagem em utilizar arco utilitário na dentição mista? Qual a vantagem de utilizar arco utilitário na dentição mista? Expansión. 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 Que puedes trabajar solamente con los dientes definitivos y no con los temporales. Como él trabajó por sesión, está preparando todos los espacios para cuando salgan los enfermeros. Alineación del 6 con los anteriores, los incisivos también. Control de erupción de los dientes permanentes. Controle do quê? De erupción de los dientes permanentes. En Ganar espacio, expansión. A maior vantagem de utilizar arco utilitário na dentição mista Y de los dientes que no han erupcionado se dañan. mais ou menos. Mais ou menos. No hay necesidad de esperar. Mais ou menos. Se puede ir trabajando en lo otro y lo que no ha terminado de crecer. Nunca puedes poner. Se va a crear la pared de espacio para la futura dentición. Toca alinear los incisivos y el molar Exacto. para Se mantener. trabaja por partes y por esperar que Ese es el termine el famoso crecimiento. 4x2. 4x2. Exacto. Esperar que termine el crecimiento. Exato. Bueno, a principal vantagem de trabalhar com arco utilitário. A principal vantagem de trabalhar com arco utilitário na dentição mista é que podemos controlar e arreglar os espaços de uma forma firra, sem a necessidade do paciente colaborar. Certo? De una forma fija.
que o paciente não tenha que colaborar. Não vai precisar tanto do paciente. Então, aparatos fijos têm vantagens mediante aparatos móveis, removíveis. Porque os removíveis o paciente tem que pôr e sacar, sim ou não? E aí o que passa? Os chicos não usam, porque a abuelita se queda com dó, com pena e saca o aparato que está machucando, lastimando seu netinho, certo? Então, quando o aparato é fijo, nós temos maior controle, mais agilidade e podemos trabalhar construindo uma arcada que vai recepcionar os dentes permanentes no futuro, ok? Podemos adelantar incisivos, retrair incisivos, expandir molares, verticalizar molar, melhorar a relação sagital do paciente, tudo através de 6 apoios, certo? 4 incisivos e 2 molarzinhos. Abre, por favor. Siempre y cuando estén los aplicacionados. ¿Se puede tratar como si fuese ortodoncia interceptiva al final? Como... Isso antigamente teria bem definido isso, né? Isso agora não tem tanta definição assim, mas é como se for na ortodôncia interceptativa, sim? Certo? Normalmente tratamos assim em 2 fases, mas também essas fases podem ser coincidentes, então não há aí. Vamos lá. Outra pergunta? Bueno, agora a pergunta sobre cefalometria, certo? Quais, na verdade a pergunta aqui está equivocada, certo? A pergunta é, qual plano de referência é utilizado na cefalometria de Ricketts, ok? Na verdade a pergunta é, quais planos são de referência, certo? Quais? Quais são os 2? Quais são os planos? Quais são os planos? Frankfurt e Basio-Nasio. Basio-Nasio e Frankfurt. Certo? Muito bem. Determine no dibujo os pontos anatômicos necessários para a análise cefalométrica de Ricketts. Este todo mundo acertou, né? Sim ou não? Alguma dúvida dos pontos? Tranquilo? Na análise cefalométrica de Ricketts, possibilita evaluar a posição e anatomia de cada uma das estruturas envolvidas no arranjo da cara do ser humano. Indique quais grandezas cefalométricas podemos considerar a fim de indicar base do crânio. Qual a medida que indica a base do crânio? Basio-Nasio. Base do crânio. Base anterior do crânio, certo? Muito bem. CC naso. Centro craneal. Pero igual había que poner. Las dos serían las dos, no. Ese de CCA. Não, você está perguntando a grandeza, a medida, sim? Que normalmente Isso aqui é o plano, sim ou não? Este é o plano, mas qual a medida? ¿Pero qué es grandeza? Medida. Bueno, Eso pasó ayer cuando yo comenté que porque hablaban ¿Cuál de es la grandeza necesidad? Que no entendíamos la pregunta. Sí, pues. Es que la pregunta Pues es, esto- solo colocamos como los planos que Sí. nos da la Es referencia. CC, centro craneal, Muito bem. al nacio. O próximo é maxila em relação à base do crânio. Qual medida é essa? Basio-Nasio ponto A. São duas. Y profundidad maxilar. Basio-Nasio, ponto A.
se me acabó el reloj. No Nasce, nasce. Base ou nasce ponto A e Nasce ponto A. Profundidad maxilar, pues. Profundidad facial. Demorou, né? demorou pra fazer a relação. Profundidad maxilar. Tava faltando alguma coisa. Frankfurt, nasio, ponto A, certo? Então é profundidade maxilar e básio, nasio, ponto A. Das duas, qual é mais confiável? Vaso naso punto A. No. Por que não? Pergunta é, por que não? Porque ponto A é variável. Se ponto A se modifica. Se é que se la secreta se modifica. Porque a base do crânio pode sofrer alteração, certo? Eu posso ter um nasio mais atrás, vai ter diferença. Pode ter uma deflexão craniana mais aberta ou mais cerrada, vai cambiar a medida, certo? Abletino? Sim. Falou Mapuche. A base anterior do crânio cambia, certo? Pode estar na norma, pode estar adelante, pode estar para trás. E isto cambia o quê? O ponto? Nasio. E a deflexão craniana, que é básio, nasio e Frankfurt, também cambia. Tem alteração. Se ela está aberta, o nasio está mais atrás. Que nem habla o meu mestre, os órgãos estão mais para adelante. Quanto mais aberto, mais os olhos para trás. Para trás, Quanto mais menor, cerrado, os olhos- mais para adelante. Certo? Então, a deflexão craniana e a base anterior do crânio sofrem alterações. Isto não dá firmeza na medida. Frankfurt é sempre o mesmo. Então, Frankfurt é mais confiável. Só que sempre temos que ter duas medidas para colaborar com a nossa avaliação. Certo? Então, tudo tem duas medidas, por lo menos. Para confirmar tudo se é realmente aquilo. Certo? Muito bem. A próxima pergunta. Mandíbula em relação à base do crânio. Quais medidas? Facial y profundidad maxilar. Então, profundidade facial e R facial. Certo? Estamos? Profundidad facial. Muito bem. ¿Cuál es la segunda? Como que eu relaciono maxila e mandíbula? Para saber. Maxilar. Hã? Una convexidad maxilar. Ó, convexidade. Alguém tem dúvida disso? Distancia punto A. Y nada. Hein? ¿Cuál era la Tem dúvida? Convexidade relaciona maxila e mandíbula. Convexidades aumentadas significa que o paciente é. Era convección de? Nobre, tem que saber quando está aumentado o que significa e quando está diminuindo o que significa. Quando está acima da norma, convexidade significa classe 2 esquelética. Quando está dentro da norma, o paciente é classe 1 esquelética. E quando está por detrás da norma, classe 3 esquelética. Estamos? E qual é a norma? Dos, más o menos dos. Isso. Então, de 0 até 4, o paciente é o quê? La de convección. Cero a qué? Al cero es Hasta cuatro. 4 acá y 2. Não. No, 2 mesos, 0, Convexidade. Convexidade. Ah, ese es Japón. Ese es Japón. Tá bem de hablar que convexidade Es que no entiendo. indica classe 1, 2 ou 3. Paciente é de 0 a 4 de convexidade, esse paciente é o quê? ¿Cuál es la Cero a cuatro, ¿cuál es la segunda? Classe esquelética desse paciente? Classe 1. Maior que 4, classe 2. Menor que 0, classe 3. Certo? Estamos? Quedou claro isto? Isso tem que quedar claro para você, certo?
Não despôs, não entende nada. Dentes superiores e inferiores. Qual as medidas? Esse seria lá por milímetros graus. Sim, mas quais medidas? Esse sí é... Vamos começar pelo incisivo inferior. O sea, 4 aqui. Não. Aqui está perguntando as medidas. Quais medidas posicionam os dentes na arcada? La inclinación de los incisivos inferiores. 1 más o menos 2 milímetros. No, ¿cuáles medidas? Ángulo interincisivo. Ah, pero. ¿Cuál es la Ángulo decisivo. Ángulo intercessivo. Uma PO, angular, linear, extrusão, ângulo interincisivo, Inclinação inferior. paralelismo entre o incisivo superior e o ente facial. También entra ahí el PTV. 6 PTV, certo? Sí. Ángulo interincisivo. Entonces era ángulo incisivo. Ok? ¿Anotaron todos? No son. Pero el paralelismo del superior con el eje facial no. ¿Qué es ese Sí sé que lo ha que mencionado, pero no está dentro de la Sí, de pero la situación. dijo algo. Como que lo mencionaron casi, pero no estaba. Así como... Y la... Creo que es lineal. Porque eso es de otro análisis cefalométrico. Não, Lineal. só que não tem medida Pero son tres lineales. citada. Angular, lineal y. É outro é la análise visual. Assim como o plano causal em relação a X, não tem medida. Ô Rodrigo, o que você pôs aqui, ó? que significa Uma PO angular, linear e extrusão. Exclusivo. O erro. Certo? E perfil mole, perfil blando, naripeta, queixinho, plano estético de Ricketts. perfil labial O quê? Relleno de ácido hialurónico. Isso aí. Na verdade, nem miramos mais, né? Porque todo mundo põe boca, principalmente as mulheres agora, tudo assim, ó. Y la nariz aquí. O Brasil tá pior aún. As mulheres no Brasil é assim, é boca assim e os cílios assim. Na hora que você Todas. entrar na clínica, vire Fernanda. É aquele nível. Todas igualitas. Certo? Muito bem, próxima questão. Acabou? Não. Que prova cumprida, hein? Foi todo dia essa prova. Aí é? Bueno, no dibujo, na questão 10, tem uma grandeza representada, tem uma medida representada. Qual medida é essa? Altura facial inferior. O que indica a obtenção de valores maiores e menores da norma. Ou seja, maiores que a norma, o paciente é o quê? Endurecimento vertical. Altura facial inferior. Maior, dole. Menor, alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem. A outra grandeza, na questão número 10 também, ou 10.1, certo? Qual o fator da análise cefalométrica de Ricketts é representado nesta figura? Profundidade. Relaciona maxilar com a base del cráneo. É profundidade? Maxilar. Nenhuma. Base nasio ponto A. Certo? Punto A. Tá vendo? Pegadinha do malandro. Dale cascarita. Vamos lá, basionásio ponto A. O que nos indica a obtenção de valores maiores e menores? Retornatismo. Maior é prognatismo.
maxilar. Oi? Maior, maxila Prognatismo. e protruído. E menor, maxila Retro. retruído. Isso aí. Certo? Muito bem. Indique outro fator da análise cefalométrica de Ricketts que confirmaria o diagnóstico interpretado também pelo fator representado na figura 2. Figura 3, certo? Profundidade maxilar. Ok. Todo mundo aqui também, tranquilo? Sim. Certo. 11. Qual fator da análise cefalométrica de Ricketts é representado na figura 3? Eje facial. Eje facial. Aqui ele pede para indique quais linhas ou quais planos deve se determinar para avaliarmos este fator. Baixo naso, ponto binátil virtual, certo? Isso. Beleza. Indica. O que nos indica a obtenção de valores maiores e menores? Então, eje facial maior significa Horizontal. e menor Vertical. Dórico. dórico. Agora eu vou falar uma outra coisinha para vocês. Eje facial indica também a qualidade ou a hipertonicidade muscular, certo? Então, se o eje facial for maior, mais hipertônico. Se o eje facial for menor, menos hipertônico. Então, mais braque, mais dórico. Isso. Se o paciente estiver em crescimento, ele habla sobre crescimento. Se o paciente for adulto, ele habla sobre estado muscular. Ok? Estamos? Entenderam isso? Quedou claro? Não, pessoal. Vou volver, vou falar outra vez. Se estou falando de ninhos e ninhas em desarrollo, esta medida me diz que tipo de crescimento esse paciente vai ter. Se estou falando de adultos, me diz que tipo de musculatura esse paciente tem. Adulto, tipo de musculatura. Niños, ¿qué tipo de crecimiento? Es la tendencia, ¿no? Okay. ¿Es tendencia de crecimiento? E que isso tem a ver com a mecânica? Com a mecânica, o que é isso? Que é favorável ou desfavorável? Quando você tem uma... A competência. Pensa. Se eu tenho uma tendência a dórico... Porque si tiene una musculatura fuerte va a ser más difícil el movimiento. Exato, se eu tenho uma... Lo mismo que atractivo. Si una musculatura débil, el movimiento. Exato. Quanto mais musculatura, mais a movimentação dentária é mais difícil de comer. E por outro lado, o dórico facial te proporciona abrir mais a mordida e avançar os dentes. Então os dois lados são complicados. Bueno, faltou algum? O que nos indica... Não, já falamos também, né? O que nos indica a obtenção de valores maiores e menores, já falamos. Una pregunta, lo que estaban comentando ahora de que en los adultos es por el tipo de musculatura y en niños es tendencia, se refería a los valores que arrojan los ángulos. Okay. A interpretação dessa medida. Quais as maiores dificuldades encontradas hasta o momento na especialidade? Isso vocês vão escrever aí. Idioma. Mas vocês vão aprender a falar português. Eu tenho certeza. Hay que tomar más caipirinha. Yeah.
Devolvam as provas, por favor. Já corrigiram tudo? Tudo listo? ¿No tiene? Passa para todos aí, eu vou pegar. Yo no lo corregí. Aqui, ó. Alinhado aqui. Cuando uno lo mira de oclusal. De oclusão. Ah, ya, ok. Tá bom? Sí, sí. Esa era la duda que tenía, si realmente era ese nivel de alineamiento. Isso. Ya, perfecto. Ok. Él abrió dos cúspides arriba, pero la que me quedó clara a mí fue la cúspide de la primera, queda mirando hacia el canino.